de ansiedade de separação em adultos. Eu sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal e esse é o nosso vídeo de hoje. Te convido a ficar até o final porque eu vou trazer contribuições de como reduzir os impactos negativos que a ansiedade de separação pode causar em adultos. Nós vemos esse tema, ansiedade de separação, mais comum em crianças, né? Geralmente em fase escolar também. Mas isso também acontece com adultos, porque é mais comum em crianças, né? A frequência maior é em crianças, mas acontece com adultos também. Se refere ao medo de se distanciar, mas um medo intenso em se distanciar das figuras de apoio, pai, mãe, é um medo de ser abandonado. Esse transtorno ele diz respeito ao medo, à ansiedade, uma preocupação causada por essa separação momentânea. Em adultos ela é menos frequente, como eu já trouxe, mas ela está relacionada a fenômenos como o medo também intenso da perda e a dificuldade de lidar com fechamentos, com ciclos da nossa vida. Nesse sentido, não se refere à separação necessariamente de pais, mas outros aspectos, por exemplo, separação de animais, objetos, coisas que a pessoa ela tem muito apego. Em adultos, ela pode se manifestar com uma dificuldade de sair de casa, de ir para o trabalho ou de ir para um passeio e deixar, né, de deixar ficar longe daquela figura de apego. Por quê? Porque passam pensamentos catastróficos relacionados a essa ausência momentânea. Uma antecipação de coisas negativas que possam existir. Essas pessoas, elas tendem a desenvolver, na fase adulta, tendem a desenvolver o quê? Relacionamentos que são caracterizados pela dependência, ou seja, ela é muito dependente daquela figura de apego, daquele objeto de apego. Então é importante a gente entender como lidar com isso. Porque é atrelado ao medo de ficar sozinho, atribuindo um significado negativo, por exemplo, a solidão. Nesse sentido, é muito comum que apareça isso, por exemplo, a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa, vão seguir sua vida, né? Ou após a perda de um ente querido, que pode acontecer isso, nessa ansiedade de separação em adultos. Agora, os medos mais frequentes, os pensamentos mais frequentes relacionados a essa ansiedade de separação, traz o quê? O excesso de preocupação, um pensamento negativo com relação ao futuro. Então, aquele pensamento lá na frente do que pode acontecer, mas e se? É um pensamento de ansiedade. A pessoa, ela sofre muito na ansiedade de separação porque ela sempre fica pensando no e se, e geralmente esse e se é tão negativo que passa até um trailer, eu digo que é um trailer, um filmezinho na cabeça da pessoa acontecendo aquela coisa negativa. E isso desestabiliza, a pessoa fica muito ansiosa, fica com medo do que pode acontecer, porque tudo na nossa cabeça, aqui, tudo pode acontecer. Na realidade, nem tudo. Então, eu percebo que mistura muito o real do imaginário. O imaginário é o que está na minha cabeça. Normalmente, essa mistura de real e imaginário acontece quando a pessoa está extremamente reativa e extremamente emocional. Então, no momento da emoção, tudo aquilo que eu estou pensando faz muito sentido, é muito verdadeiro. Mas quando você vai refletir, raciocinar, buscar ser mais realista, trazendo para a realidade, racionalizar, você começa a ver que existem falhas nesse processamento de informação. Por quê? Porque nem tudo que eu penso acontece. Então começam a existir falhas e daí eu começo a perceber que eu estava dando muita importância ao imaginário do que a realidade. Então é importante a gente diferenciar o real do imaginário. Nem sempre isso é fácil, por isso que o psicólogo ele ajuda muito a fazer essa diferenciação e trazer isso para a realidade, que nem tudo que nós pensamos é real. Mas ele parece ser muito real, por quê? Por conta das nossas emoções. Então, quando nós estamos extremamente emocionais, faz tudo total sentido, por quê? Por conta das emoções. Então, por isso que o real e o imaginário, eles se misturam nessa questão. Pode acontecer a visão de perigo exagerada, a pessoa fica hipervigilante, achando que o mundo é perigoso, que
as pessoas são perigosas, tudo é perigoso, por isso, quando se distancia, é como se eu perdesse o controle da situação. E eu perdendo o controle da situação, o que pode acontecer? Eu começo a me sentir mais vulnerável, mais sensível e algo ruim pode acontecer. Aí vem o pensamento negativo mais uma vez, um pensamento antecipatório. A pessoa acaba tendo possíveis distorções cognitivas relacionadas a isso, né? Relacionadas a esse medo. E o que é uma distorção cognitiva? É a lente que a gente usa para ver o mundo. Então, se a minha lente estiver distorcida, eu vou ver toda a minha realidade distorcida, consequentemente trazendo muito sofrimento para mim, porque daí o real e o imaginário vão se misturar mais uma vez. Acaba tendo hiperfoco, a pessoa fica hipervigilante com relação ao que ela está sentindo, causando aumento da ansiedade, causando sintomas desagradáveis de ansiedade. E a questão do desamparo, a pessoa ela se sente desamparada, sozinha, com medo. Então é importante, e o excesso de preocupação faz com que seja muito difícil essa ansiedade de separação. Agora, como eu prometi, como reduzir esses impactos negativos da ansiedade de separação em adultos? Primeiro, a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda muito porque ela vai trazer 3 pilares: pensamento, emoção e comportamento. Conforme eu penso, eu vou sentir e vou reagir a isso. Mas o meu entendimento de toda dessa tríade vai me ajudar a racionalizar, a me aproximar mais da realidade. Questionamento socrático, eu questionar mais aquele pensamento, aquela situação que eu estou vivenciando. Eu vou aprender na terapia metacognição, que é pensar sobre o meu próprio pensamento, observando qual a possibilidade, qual a probabilidade daquela situação acontecer na realidade, para que eu consiga diferenciar, porque pessoas ansiosas, elas misturam muito essa questão do que pode acontecer de ruim, mas elas lidam às vezes como se já estivesse acontecendo, por isso que aumentam os sintomas e aquilo parece tão verdadeiro por conta das emoções. Então, a metacognição ajuda muito nisso, eu pensar sobre o que eu estou pensando e ali sim fazer as correções necessárias. Separar o real do imaginário. Quando você vai para terapia cognitivo-comportamental, você aprende a fazer isso. Eu trabalho muito isso com os meus pacientes, para que eles aprendam a lidar melhor com as situações que causam um aumento elevado de ansiedade. Utilizamos técnicas que ajudam a lidar com os pensamentos catastróficos, porque não é só um pensamento negativo, o pensamento catastrófico. Ele ainda tem, além de um componente negativo, ele tem a outra parte que é o que eu não vou sobreviver a isso. Então, isso faz com que aumente ainda mais o que eu sinto com relação àquele evento. As técnicas de respiração para ajudar a reduzir a ansiedade e o relaxamento vão ser benéficos nesse momento. Então, para ajudar a reduzir os impactos negativos, a técnica Mindfulness vai ajudar, porque vai fazer você viver o aqui e agora. Então, essas técnicas ajudam muito você a diminuir esse impacto que a ansiedade de separação causa em adultos, além da reflexão, que vai fazer com que eu observe e questione esse momento que eu estou vivendo, né? Quais são as minhas interpretações com relação a a mudança de ciclo, mudanças na minha vida, como que eu vejo essa parte? Eu acho interessante a gente refletir sobre isso, por quê? Porque faz com que a gente saia do modo automático e comece a refletir mais, a trazer mais, racionalizar mais as situações que são muito emotivas, que a gente trata de forma muito emocional. Porque quando nós estamos no modo automático, como eu falei, tudo faz sentido. E não necessariamente. A gente tem que passar pelo filtro, o filtro da realidade. Fez sentido para você? Coloca nos comentários, você sabe de alguém que passa por ansiedade de separação e é adulto? Traz para mim nos comentários o que você achou do vídeo e eu te vejo nos próximos vídeos. Obrigada por ter ficado comigo até aqui e até lá!